Bom, talvez agora a gente poderia ir para outro crime chocante que aconteceu na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Um pai de santo e sua esposa são acusados de assassinar uma jovem de 18 anos, seu bebê de 2 meses e um adolescente de 16 anos. O motivo? Medo de que a traição dele com a jovem, que resultou no nascimento da criança, viesse a público e manchasse sua reputação como líder religioso. Cauane Martins Kosmauski, de 18 anos, olha só, conheceu Joecemar Antunes de Almeida quando ainda era menor de idade. Ele, aproveitando-se de sua posição de líder religioso, convenceu-a de que precisaria ter relações sexuais para ser purificada. Aos 17 anos, Cauane engravidou e deu à luz a Miguel. Ele, temendo que a traição viesse à tona e perdesse seu status na comunidade, né, de grande líder, passou a planejar o assassinato da jovem e da criança. Cauane chegou a ameaçar contar tudo para a esposa dele, Belísia, o que acelerou os planos criminosos. Nossa, tá vendo? Olha aí de novo, temos aí uma pessoa usando, né, vamos dizer, da palavra, do manto da religiosidade para poder abusar de pessoas. E ele nem era o que ele dizia ser, ele era autoproclamado pai de santo. Ou seja, não, tem vários, né? Mas é um líder religioso, né, com poder. Assim, errar em tudo. E aí o que acontece, né, Hannah? Ele vai lá e usa, né, da narrativa, né, A da persuasão. perspicácia, exatamente, da neurolinguística, porque ele vai, né, pegar os fiéis. E aí, no caso, pega uma menina, né, uma menor de idade, porque ele já se relacionava com ela antes dela chegar na maioridade. Ou seja, essa menina já vinha sendo abusada há quanto tempo? Ela já frequentava a casa há Ela engravidou com muitos anos. 17 anos. Desde os 16 anos. Entende? Então. E aí, olha que absurdo você usar da fé da pessoa. Eu acho que Para isso se purificar, né? Você precisa imperdoável. ter relações comigo Olha, para se purificar. mas Olha tem aqui, olha o nível Tem de. muito. Mas aí você. Eu tô tudo pela defesa. Não, e é assim, mas olha só, você usa a fé do outro, que a fé é algo muito, sabe, especial para cada um de nós. Então você vai entrar dentro de um espaço daquela pessoa que deveria estar protegido e ele vai, né, usando toda a manipulação dele, né, a articulação dele para capturar aquela pessoa, né? A grande engenharia social dele. Ela capturada, então, olha, agora você será purificada. Gente, não existe purificação dessa forma, né? Imagina. Então, assim, E quantas vezes será que isso não foi repetido com outras mulheres? com Porque se quantas esse pessoas- discurso, provavelmente quem esse faz com uma, faz com várias. Olha aí, Mas agora João de daí Deus. cai. Agora cai, porque quando acontece Acontece a com... primeira. Não nesse caso que houve morte, né? Trágica. Mas uma denuncia... É e que foi a começa morte ver. dela e a morte também do bebê, né? Do bebê e, O que- salvo engano, de um outro e de um adolescente. rapaz, De um um rapaz. adolescente. Até É um agora, triplo homicídio. Triplo homicídio. E até agora nem se sabe as circunstâncias da morte do bebê. Porque eles tiveram coragem suficiente de executar um bebê de 2 meses, mas ninguém ainda teve coragem de dizer o que aconteceu. Quanto Não, a isso, eles não falam. E assim, as informações ainda são muito desencontradas, mas as informações que a gente recebeu é que ele e a esposa dele estariam neste crime, vão matar, né, a moça e o adolescente, e existe a possibilidade desse bebê ter sido enterrado vivo. Ou seja, por isso que precisamos aguardar, né, enfim, os laudos de necropsia para saber se o bebê aspirou terra, para entender como é que essa criança tão pequena veio a óbito. Infelizmente, Então, ele nem foi sepultado ainda. Você, Patrícia, como especialista, existe alguma forma, né, que a família, a comunidade poderia identificar para proteger possíveis vítimas? Existe algo relacionado, né, em relação ao comportamento que seria possível identificar para se proteger? Então, tem um caso curioso que nós estamos também. Mas Vamos é lá, verdade. Clevícia, vamos lá. Ué, é verdade. Porque assim, tudo depende. Como bom advogado, depende. Por quê? Porque nesse caso específico, né?
Só queria ressaltar, nesse caso das meninas, parece que ainda vai ter o exame de DNA do bebê para Para comprovar. comprovar que é filho Seria dele. filho dele, né? É, e eu vi que parece que a doutora delegada, que está muito empenhada, a doutora Sim. Marcela, parece que teve contradição no Dos depoimento. depoimentos dele e da Então, esposa. não sabe ainda o real motivo, porque está tendo essa contradição. Agora, no que a pergunta que a doutora me fez, é difícil, porque nesse caso que o escritório está atuando, se trata também de um pai de santo, e que 4 mulheres acabaram denunciando. O mesmo tipo de Mesmo. discurso. Só que o que acontece? Tem que analisar, e isso é o que nós levamos ao conhecimento da magistrada e da própria promotoria de justiça. Tudo bem que o direito em si não tem que analisar isso. Só que até onde vai atuar a fé? Porque, nesse caso específico, existe um culto de toque. Um culto de toque. Então, a gente imagina que a pessoa vai num culto de toque para ser tocada, para ser curada, né? Vou dar um exemplo. Estou com algo no seio. Você está com aquela boa fé, com a fé de ser tocada aqui. Então, essas peculiaridades também, acho que de cada religião e de cada toque, a forma como é, que apesar de você estar sendo tocada pela tua fé, mas até onde esse toque vai. Então, eu acho que as pessoas que frequentam, acho que sempre tem que estar conversando com outras pessoas do seu ambiente, falando. Para saber se aquilo é normal, se é Exatamente. habitual, se deve Exatamente, acontecer. né? E aqui Assim, de novo, a pior coisa que pode acontecer num caso como esse é, enfim, a gente incitar pessoas contra determinada religião. Jamais. Não é? Então, assim, as religiões precisam ser respeitadas, a fé das pessoas precisa ser respeitada, independente do que cada um acredita. A questão toda que está aqui em jogo não é a fé que aquela pessoa escolheu e nem, assim, e de novo, as religiões, quando a gente vai estudá-las, elas têm ali um fundamento, elas são boas, né? Elas buscam ali um conforto espiritual para cada determinada pessoa que está seguindo aquela fé. A questão não é a religião, mas a pessoa que usa o manto da religião para abusar do outro. Então, assim, eu vou, né, pegar isso aqui para poder abusar de você. Tem um caso que é emblemático para mim, que é um dos melhores de todos, que é o caso da Flor de Lis. Ela criou, né, uma religião ali, que ela, na verdade, ela bebia Ela era uma entidade. pouco de cada coisa, ela era uma pastora ali, né? E fazia ali sessões que eram tanto quanto estranhas, né? Sessões de iniciação, com comida, com pegadas sexualizadas, coisas muito estranhas que ela criou. Ela puxava um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, ela criou a dela ali. Você pode fazer isso? Aí é que é a questão, entende? Porque toda vez que a gente vai tocar na questão da religião, e a gente precisa, de certa forma, respeitar a fé de cada pessoa, e aí entra até a questão do próprio coach, né? Porque o coach também tem uma pegada, às vezes, religiosa. Sim. Então, assim, ele vira um líder espiritual daquela determinada pessoa, seja para engrandecimento, vamos dizer, né? Espiritual, ou intelectual, ou emocional. Então, tem um fundo de fé ali, né? Um fundo que é um pouco mais forte. Mas isso não dá o direito... Porque, assim, de novo, um direito não pode se sobrepor ao outro. Né? Então, assim, o meu direito de ser respeitada, o meu corpo ser respeitado, não te dá o direito de você abusar do meu corpo, né? E abusar da minha ingenuidade. Porque muitas pessoas, elas são levadas a esses lugares pela pura ingenuidade. Então, você vai lá, eu venho aqui, começo a te contar uma história maravilhosa, né? E o meu poder de Essas retórica e de narrativa é maravilhoso. É um líder, né? Neurolinguística. Eu vou falar aquilo que você quer ouvir. E quando eu falo aquilo que você quer ouvir, você é uma presa fácil. Então, você cai na minha conversa. Eu estou falando aquilo que você quer ouvir, veja. Eu consigo descobrir qual é o teu problema, qual é a tua vulnerabilidade e trago para perto de mim. Estamos falando, então, de uma psicopatia. Quando você baixa a sua guarda, não sei se é de uma personalidade antissocial, né? Eu acho que é mais de uma personalidade extremamente manipuladora para poder
não é, Hanna? Hanna que convive aí com o Dr. Christian Costa, para poder Parafilia. alcançar aquele objetivo dela. Porque, Nietzsche, quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando, né, de casos que envolvem, né, crimes e violências contra a dignidade sexual de pessoas, não é sobre o sexo, mas é sobre o poder que eu tenho em relação àquela determinada pessoa e quero, né, continuar com essa manipulação. Então, não é só sexo, é sobre poder. Exatamente. E ele se vestiu de um poder que ele nem teria, porque ele assumiu um título que não foi dado a ele. Então, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida das religiões de matriz africana, mas não é bagunça. É tudo muito sério, muito organizado. Então, para você ter uma casa de religião, tudo isso é registrado, você precisa de alvará, precisa passar pela polícia. Imagina, para você ter o registro para uma casa que vai tocar música, tocar tambor até a madrugada, isso precisa ser de conhecimento. Uma cozinha que vai fazer comida para 80, 100 pessoas, isso passa pela Anvisa. Então, tudo isso é muito controlado, é muito registrado, e ninguém encontrou nada disso no caso do Josemar. Ele é um autoproclamado, ele disse que ele seria um pai de santo, fundou aquela casinha naquela comunidade e as pessoas acreditaram, foram de boa fé e acabaram comprando o discurso dele. E também uma coisa que é importante de ressaltar, que os trabalhos que envolvem o toque, que precisa desse contato, quando é uma mulher que busca cura, isso é realizado por uma mulher. Os homens dentro da nação, eles não fazem trabalho tocando no corpo de uma mulher. Isso fica a cargo das mulheres. Nesse caso que eu tenho, que é real, né? Ele é ele que faz, porque ele que é o pai de santo. Só que ali, o que chamou aí como defesa, né? É que foi aceito a questão do toque em determinada parte e depois, com o tempo, foi descendo, só que a suposta vítima foi permitindo. Então, ali está a questão. Até onde teve uma ingenuidade, por parte dela, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, até em respeito a desse caso. É que nem é uma o outra pastor situação. Miguel, né? Que é o Nossa. profeta, lembra da criança? Profeta. Que se Ai, mas ali, gente. proclamou, né? Profeta também. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Tem uma questão, né, que quando a gente, no consultório, recebe uma vítima de abuso, muitas vezes ela nem tem consciência de que aquilo é uma violência que sexual, sofreu, porque existe uma culpa tremenda. Por quê? Porque quando você estimula algumas áreas sexuais, você tem a sensação de prazer. É instintivo e humano. Então, assim, a pessoa fica na dúvida se ela consentiu e se ela queria Mas, aquilo. doutora, essa é uma das sequelas, assim, que as reais vítimas nos trazem. Porque a minha especialidade é crimes sexuais. Pela defesa, ou assistindo, ou representando as vítimas. Então, isso eu até converso bastante com o Cris, que ele sempre está como assistente técnico nesse caso. Então, e a gente trabalha justamente, claro, não é uma receita de bolo para todas, mas as sequelas que as reais vítimas trazem, geralmente são as mesmas. Esse sentimento de culpa, porque vem da manipulação. Sim. Daquele que faz, né? Então, quando a vítima não demonstra uma depressão, cortes, essa questão do sentimento de culpa, a gente já fica pensando, entendeu? Olha só, gente. Josemar e Belízia marcaram o encontro com Cauane e seu amigo Ariel, de 16 anos, em um ato de extrema violência. Belízia esfaqueou Cauane, enquanto Josemar assassinava Ariel. E ainda tinham 2 menores juntos. Exato. O bebê Miguel foi encontrado morto sobre o corpo da mãe, envolto em um cobertor. Ainda não se sabe como ele morreu. Os corpos foram levados para uma vala e cobertos com madeiras, com a ajuda de 2 adolescentes de 15 e 17 anos que viam o pai do santo como uma figura paterna. Eles moravam com o Josemar, porque, pelo que foi apurado, esses 2 meninos eles seriam um casal, a família não aceitaria o relacionamento deles, eles tiveram que sair de casa. E o Josemar teria acolhido. Então, imagina, aquela pessoa que acolheu você quando você foi colocado para fora de casa, pede para você participar de uma coisa assim. Esses adolescentes também, eles ficaram meio que entre a cruz e a espada, porque como é que eu vou negar? Ele está me dando a casa,
Então, tanto que ele vai responder também por corrupção de menores. E a população, ela revidou, né? Ela Sim. ateou fogo na casa do casal. Tanto que a primeira versão, ele que assumiu. Ele disse que ele que tinha matado os dois. Quando ela percebe que tinham botado fogo na casa, Aí ela vai confessar. ela vai, confessa, se entrega, porque ela viu que ia ser pior. Imagina, a gente tinha um bebê de 2 meses. A população de não uma aceita isso. Crueldade, é perverso, é Mas sádico. ela poderia dizer que ela matou a Cauane por ciúmes, mas é certeza. também para proteger o status, né, do próprio marido como pai de santo e uma figura, né, de poder. E de novo, o laudo de necropsia vai explicar quem matou quem. Porque, assim, quando você golpeia alguém, você tem, né, a força feminina e a masculina. exato. Até a altura, né? Tudo, Altura. quanto você vai golpear, quanto vai entrar, sei lá, pode ser uma faca, uma tesoura, um Exato. punhal. Então, eles conseguem diferenciar. Ó, esses golpes foram de A, esses golpes foram de B. Entende? Então, teve desmembramento. Teve ajuda, então, assim, isso aqui tem um determinado tipo de corte, esse aqui é diferente. Então, nitidamente, a necropsia consegue ali dizer pra gente, foi uma pessoa, foram 2 pessoas, foram 3 pessoas, entende? Mesmo que as pessoas não confessem, ou uma pessoa assuma todo o crime. Não, eu quero assumir todo o crime, fui eu que fiz tudo. Mas os golpes são diferentes, então, nitidamente, não dá para ele dizer que ele fez tudo, né? É como você escrever, né? Quando a gente pega um papel, tem gente que vai escrever com muita força, tem gente que escreve de forma leve. Então, mesmo que alguém copie, digamos, a sua letra, a sua caligrafia, a perícia consegue saber se de fato foi sua ou não. Tem uma assinatura por trás que a perícia consegue ler, tem. certo? E assim, esses peritos são realmente muito bons. No caso aqui da perícia de medicina legal, ele vai investigar a morte, né? Como é que essa morte se deu, como é que eles morreram de quê, né? Teve mais de um agente ou não. É a história do bebezinho. As informações que chegam, elas são muito tristes, que essa criança teria sido enterrada ali, né? Jogada viva. Ou Pode, seja... inclusive, ter morrido de frio. Pode Não, e a necessidade de assassinar um bebê, né? De 2 meses. Mas Assim, se eles pegassem esse bebê, eles tivessem ido para a cidade do lado e largado na porta de alguém. Sim? Esse bebê teria sido acolhido, teria sido aquecido e levado para as autoridades. Mas é a maldade, É a né? maldade. Às vezes foi um crime assim, sem pensar, sabe aquela hora? Tipo, É alguma aquela coisa história. aconteceu. Você pensa no crime, mas você não pensa no pós-crime. Como Exatamente. se fosse muito fácil, né? Planejamento é Então, muito eu mato 3 elaborado. pessoas, né? E o que eu vou fazer com esses corpos? Independente se são adultos, crianças ou bebês. E aí, faço o quê? Aí vem, né, a sequência de coisas que vão dando errado, e você vai deixando mais assinatura, Vai né? manipulando todos ao E a- redor. E assim, participar. E aí vai deixando uma sujeira atrás da outra. você Isso, vai né? ser... Lógico que você vai ser pego, né? E, de novo, veja o nível de narcisismo dessas pessoas, porque a preocupação deles era com eles. Com o poder, né? Da Exatamente. Poder, liderança mas com eles. religiosa. Então, é o seguinte, não, você está atrapalhando aqui a minha vida, os meus caminhos. Apesar de eu ter abusado de você, ter te engravidado, que ousadia é essa de você chegar com uma criança e, sabe, tirar esse poderio todo que eu estou Mas eu acredito criando. que nem haja consciência de abuso. Não, né? mas na cabeça dele, É. da pessoa, o seguinte, é como se você não pudesse, sabe? Você chegar aqui, né? Eu estou criando aqui algo religioso, e você chega dizendo que essa criança é minha filha ou meu filho, e você está me desestabilizando. Então, o que ele faz, de novo, pelo extremo narcisismo? Eu tenho que te eliminar, porque Você tá me incomodando. você está me atrapalhando. Perturbando a minha paz. Salvo engano, teve um familiar dela que chegou, da vítima, que chegou a falar que ela frequentava lá desde os 16 anos, que ela chamava ele e ela de pai e mãe. Pai e mãe, né? Porque que a, dó, a gente. história da Também Cauane é tem muito Tem triste. a questão das perícias que acho que ainda vem do celular dela, Sim. né, dos menores. Olha, o casal, eles foram presos, eles vão responder por feminicídio triplamente qualificado, pela presença do filho, crueldade e a emboscada, homicídio quádruplamente qualificado e corrupção de menores. O pastor também é acusado de violação sexual mediante fraude. Os 2 adolescentes envolvidos foram internados.
E a polícia ainda investiga se um deles teve papel mais ativo nesse crime. O caso expõe como figuras de autoridade, como líderes religiosos, podem manipular e abusar de suas vítimas, levando tragédias irreparáveis. Eu aqui ouso a dizer que ele é o líder em absolutamente tudo, né? Então, assim, inclusive, quando a mulher vai ajudá-lo, porque vem aquela história, tá com ciúmes, pode descobrir, né, uma suposta traição. Mas eu acho que é muito mais do que algo que é só intrafamiliar aqui, sabe? Que tá no ambiente doméstico. É que essa moça ia colocar tudo a perder. Ia expor ele de alguma forma. Como? Você não é um líder religioso que está aqui para proteger pessoas. De repente você está abusando, né, de outras pessoas. Essa menina fica grávida. Em que condições isso aconteceu? Há quanto tempo você está com ela? Então acaba também, inclusive, manipulando a mulher para entrar na história. Para assassinar, né? Em conjunto. É uma manipulação. Então, olha assim, então começa até a criar aquela situação, né, de ciúmes, de rivalidade, e aí, né, começa a colocar a pilha e ela vai também e aceita participar disso. Tem muito mais, no meu ponto de vista, a ver com o poder que ele imaginou que ia perder do que simplesmente, uma traição, então a minha mulher descobriu, então eu vou matar 3 pessoas? Eu concordo. Não era questão da traição, dos ciúmes. Era os danos que a revelação desse caso poderia causar para ele na profissão, na comunidade. Ele não ia mais ser visto da mesma maneira, ele não ia mais conseguir cobrar pelos trabalhos que ele fazia. Então, uma preocupação muito mais de status, muito mais financeira do que de ciúmes. Até aquele, por mais que ela não... Não, você não quer participar, mas peraí, você já está participando. Você já está. Você já está no meio, você não está entendendo? Porque você não está levando a autoridade policial o que está acontecendo, você já está participando. Vocês acreditam que a lei brasileira, ela consegue punir o suficiente esse complexo de motivações para esse tipo de crime? Eu acho que é algo muito subjetivo, assim, de o que cada um espera como... O que é punir, por exemplo, uma mãe que perde um filho, o que ela acha. Não tem o valor, né? Eu acho que hoje em dia, você vai para um júri, por exemplo, de um feminicídio, raramente sai com menos de 30, 40 anos, né? Quando o júri popular acaba condenando um réu. Então, assim, quanto é o tempo para você hoje aqui, quanto é o tempo para ele lá dentro? Então, assim, eu me limito a dizer porque eu sou muito a favor da liberdade também, né? Então, mas cada assim, um, é complicado, porque quando a gente fala em justiça, que justiça quando uma vida se foi? Você traz essa vida de volta? Não traz. Nunca mais. Então, existe, sim, prisão perpétua para as famílias das vítimas. Elas vão viver em prisão perpétua para sempre. Essas famílias foram destruídas. Agora... Então, a gente tem que parar para olhar sobre esse aspecto, né? O que, de novo, eu entendo que uma pessoa como essa dificilmente vai se ressocializar. Então, muito mais do que a gente pensar na quantidade de pena, a gente tem que parar para pensar e se debruçar o que fazemos com esses tipos de criminosos. Porque não é... então tem que aumentar a pena para todos. Não é isso. Tem alguns que vão conseguir se ressocializar. Mas esses aqui, eu ouso a dizer que não. Porque ele vai sair, ele vai fazer de novo. A questão é ficar misturado, né? E veja como ele já evoluiu na maturidade criminal dele. Porque ele já estava dando golpe nos outros, né? Dizendo que a fé vai te curar. Nada, ele estava tentando ali nitidamente. A gente não sabe se ele abusou de outras mulheres, de outras pessoas, ou quem sabe de outras crianças. Então ele vai evoluindo, ele não é pego até o momento que ele foi pego. E aí, ele cometeu outros crimes? Não sabemos, né? Pode até ser que sim. A polícia descobriu esse, mas que outros crimes essa pessoa pode já ter cometido? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que ter em mente. É o primeiro crime que ele cometeu. Não, é o primeiro crime que a polícia descobriu. É isso. Quais outros? E quando eu digo, né, crimes, pode ser desde pequenos delitos até coisas mais graves, mais gravosas. Entende? E se ele não é parado, ele vai continuar. Aí ele vai para o sistema prisional. Ele vai responder, eu acredito que a pena dele também vai ser bem alta, ele da mulher. Mas ninguém fica mais do que 40 anos. Ele ainda é jovem, ele tem 37, né?
Acho que 46, 45. O 46. 37 era o galo cego, é 37 verdade. Mas ele ainda é bastante jovem. Agora, e os dois adolescentes que estão, né, Vamos para a também... Fundação Casa. Eu acho que ainda vai vir muita novidade através dos adolescentes. Como Com que a justiça certeza. lida com os menores nesses casos? Ele vai responder, provavelmente, porque assim, é difícil falar, porque está tudo ainda em investigação, né? Mas o que pelo que está Não, na sim. mídia, né? Ele vai responder pelos crimes de corrupção menores. Só que os menores em si, quando tem crimes de menores, é desmembrado, né? Porque os menores, eles têm uma legislação específica. Então, Do eles jamais vão ser considerados, vão ser vistos e julgados como um processo comum para... E a manipulação poderia ser levada em consideração nesses casos? Sim. Sim, mas existem casos que menores também corrompem, mas não é nesse Sim, caso, né? Sim, Mas- a gente já Ó, trouxe alguns aqui. Mas sabe o que é muito triste? Essa mulher, ela tinha uma filha, né, de 4 anos. Sim, que inclusive a Cauane ajudava a cuidar. Entende? Veja só, eu tenho uma filha. Essa menina vai ficar sem pai e sem mãe. Vai ficar, né, aos cuidados. Tem que saber se tem alguém na família que vai poder cuidar dessa criança. Senão, ela vai ter que ir, né, para um lar de adoção. Enfim, é muito triste tudo isso. Esse caso é tudo muito triste. A história da Cauane é muito triste, porque ela perde a mãe muito cedo, acho que ela tinha 4 ou 5 anos, vítima de um feminicídio. A mãe dela foi morta por um parceiro que não aceitou o fim do relacionamento. Então, já muito jovem, ela precisa passar por tudo isso. Quem cuidava dela era uma tia, que foi quem percebeu que tinha alguma coisa errada, que ela tinha desaparecido, que ela não costumava sair com o bebê e ficar tanto tempo fora. Então, você percebe todo um sistema muito falho, que ela passou por isso muito jovem, ainda criança, e agora acabou vítima aos 18 anos, também de um crime horrível, muito parecido com o que a mãe dela passou. E de novo, né, a prisão da Belize aqui, ela tá em análise, né? Porque como tem essa criança que é pequena, ela domiciliar. teria direito à prisão domiciliar. Tem que entender se essa criança não corre risco, né? Olha, e inclusive, assim, você falando de um filho de 4 anos, né, ou até uma filha de 4 anos, eu até diria que, assim, é claro que é muito complicado, mas que tenha sido, não no caso da mãe necessariamente, mas que tenha sido um livramento, porque conviver com um pai que seja abusador, o que vai acontecer na mente dessa criança quando ela se tornar adulta e a possibilidade até de sofrer abuso se ela já não sofria com 4 anos, né? Então, é claro que tudo isso, né, não faz parte dos inquéritos, não faz parte dos autos, mas fica uma reflexão. Sim, a gente tem que refletir. Não, a gente precisa parar para entender, e eu acho que esses programas todos são muito bons, novamente. O legislador precisa se debruçar para fazer algo em relação a esse tipo de perfis criminais. Essas pessoas muito violentas, sabe? Que nitidamente serão reincidentes. Assim, eu não consigo ver ressocialização para uma pessoa que pega um bebê que possivelmente podia estar ainda vivo e joga na cova rasa. Que tem a possibilidade, inclusive, de ser filho dele. Tudo Que indica. se passa por um líder, né, espiritual. Gente, ou seja, ele já vivia da enganação ali, né? Porque um líder espiritual, um bom líder espiritual, seja de que religião for, jamais vai fazer o que esse homem fez. Sim, né? porque ele está se aproveitando da Não. fé, né, das pessoas para manipular, para fazer com que a pessoa Exatamente. caia, assim, o líder poder de Deus. espiritual, ele vai trabalhar a caridade, a bondade, sabe, a proteção, o afeto, completamente diferente do padrão desse homem. Sabe, o padrão desse homem é abominável, abominável. Olha o que ele usa. Ainda usa de subterfúgios, né? Como uma violência praticamente doméstica. Mas é tão... Desculpa, gente, é tão... eu fiquei muito indignada com esse crime aqui. É tão idiota. Porque ele achou o quê? Que ele ia matar 3 pessoas e ia voltar a continuar. Olha... Achou. E usar 2 adolescentes para esconder o corpo, né? Então, qual é a crime com probabilidade? 4 Eu pessoas, acho que ele ainda achou que vai ninguém vir ia muita falar. coisa à tona. Dele vai acabar aparecer. muito mal. É de 100%.
Assim, se você colocar no papel, vou pensar aqui, né? Vou usar o Tico e o Teco. Vou fazer isso, vou ver se eu vou me dar bem ou não. Você vai se dar mal. Mas tem uma questão do narcisista que é Ele interessante não levantar, porque acredita. ele não acredita que vai ser pego nunca. Ele é magnânimo, ele é incrível, ele é muito ele bom. é muito inteligente, né? Provavelmente Então- ele realmente acreditava que ele purificava as Com pessoas certeza. com o corpo dele. Mas como a doutora Hanna falou, ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma movimentação de líder, nem espaço, nem autorização, nem licença, nada, Ele né? fez na casa dele. Agora,